Eu sou Leonor e eu estive lá. Antes de castelos virarem cartões postais. Antes das ruas de pedra parecerem românticas. Antes da Idade Média virar fantasia. Eu caminhei por essas cidades quando elas ainda estavam vivas, e não havia nada de poético nelas. Se você imagina uma cidade medieval com ruas limpas, pessoas sorrindo e tavernas acolhedoras, é melhor esquecer essa imagem agora. Porque viver em uma cidade medieval era sobreviver. As cidades começavam a despertar antes do sol, não por organização, mas porque o barulho nunca cessava. Martelos, carroças, gritos, animais, passos apressados. O cheiro vinha antes de qualquer pessoa. Mistura de fumaça, fezes, comida estragada, couro molhado, suor e morte. Vocês se acostumam rápido com o que não tem escolha. As ruas eram estreitas, casas se inclinavam umas sobre as outras, como velhas cansadas. Quanto mais alto você olhava, menos o céu você via. Isso tornava tudo permanentemente úmido. E onde tem umidade, tem doenças. A maioria das casas tinha apenas um cômodo: dormir, cozinhar e viver. Aconteciam tudo no mesmo espaço. Não existia privacidade. Durante a noite, ratos caminhavam livremente por todo lado. Ninguém se assustava. Eles deixavam de ser monstros, viravam apenas vizinhos indesejados. Água potável era um luxo. Poços ficavam dentro das cidades, mas frequentemente próximos a fossas. Vocês já conseguem imaginar o resultado. Mesmo assim, era dali que se bebia. Quando desconfiavam da água, misturavam com cerveja fraca. Sim, crianças bebiam cerveja, não para se divertir, mas para sobreviver. As feiras eram um espetáculo de sons e cheiros, peixes ao sol, carnês penduradas, moscas, gente tocando em tudo. Temperos não existiam para dar sabor, existiam para esconder o cheiro de podridão. Trabalhar começava cedo. Crianças trabalhavam. Idosos também. Doentes tentavam trabalhar, porque quem não trabalhava não tinha o que comer. Não existia aposentadoria. Existia apenas utilidade. Quando você deixava de ser útil, começava a desaparecer. As profissões moldavam o destino. Filhos herdavam o ofício, não por tradição romântica, mas por falta de escolha. Sonhos não pagavam pão, e poucas pessoas sequer sabiam que poderiam sonhar. A maioria nunca saiu da própria cidade. O mundo, para eles, tinha o tamanho das muralhas. E mesmo dentro dessas muralhas, a sensação constante era de insegurança. Incêndios eram comuns. Casas de madeira, um descuido, e quarteirões desapareciam. Pessoas jogavam baldes. Muitas vezes, apenas observavam, porque salvar a própria casa já era difícil. Salvar a dos outros era quase impossível. À noite, as ruas ficavam perigosas. Não havia iluminação pública. Sombras se moviam. Pessoas se escondiam. Alguns bairros eram evitados até pelos desesperados. Mas a verdadeira ameaça ainda não era visível. Não anunciava chegada. E começava quase sempre da mesma forma. Com um mal-estar. Uma febre. Uma tosse. Um corpo cansado. No início, ninguém se preocupava, porque alguém sempre estava doente. Até que de repente, muitas pessoas estavam. E a cidade começava a mudar. Eu ainda lembro da primeira vez que percebi que algo estava errado. O silêncio. Não o silêncio completo, mas um silêncio estranho. Menos vozes, menos risadas. As portas começavam a permanecer fechadas durante o dia. Isso não era comum. Porta fechada significava problema. Os sinos começaram a tocar. Primeiro de vez em quando, depois todos os dias, depois o tempo todo. Sinos não chamavam apenas para orações. Eram sinos da morte. Quando uma doença se espalhava, a cidade entrava em outro modo de existência. Feiras menores, menos produtos, porque quem produzia estava doente ou morto. As casas começavam a ser marcadas. Aviso silencioso. Aqui tem doença, aqui tem morte. Isso não protegia ninguém. Apenas organizava o medo.
Os doentes raramente eram tratados. Não havia hospitais como vocês imaginam. Havia locais onde pessoas eram colocadas para morrer juntas. Misturar doentes só acelerava o fim, mas ninguém sabia disso. Curandeiros tentavam ervas, sangrias, orações. Nada disso funcionava. Quando alguém morria, o corpo não ficava em casa, porque o cheiro atraía insetos e medo. Corpos eram colocados em carroças, empilhados, sem cerimônia, sem caixão, sem nome. Valas comuns se formavam fora das muralhas, às vezes dentro. Corpos empilhados, sem nome, sem história. Coveiros trabalhavam até cair. Quando caíam, viravam parte da vala. Houve dias em que nem as carroças davam conta. Corpos ficavam nas ruas cobertos com panos, esperando para serem enterrados. Os animais prosperavam, onde humanos morriam. Eles encontravam banquetes, e a cidade começava a parecer um organismo em decomposição. E mesmo assim, algumas pessoas continuavam vivendo, porque parar significava morrer mais rápido. O medo não paralisava todos. Para alguns, ele virava rotina. A religião ganhava força, procissões, gritos, pedidos de perdão, flagelações públicas. Pessoas se chicoteavam achando que Deus estava punindo a cidade. Outros acreditavam que minorias eram culpadas, bruxas, estrangeiros, curandeiras, mulheres sozinhas. Qualquer um servia. A violência crescia, mas nem toda morte vinha da doença. Muitas vinham do desespero. Quando a onda passava, porque quase sempre ela passava, a cidade nunca voltava a ser a mesma. Casas vazias, ofícios sem herdeiros, ruas mais silenciosas, menos crianças e menos risadas, crianças sem pais e pais sem crianças. Mas lentamente, novas pessoas chegavam, migrantes, sobreviventes, órfãos. A vida se reorganizava, sempre. É isso que talvez mais me impressione, não os horrores, não os gritos, não os corpos, mas a persistência, a estranha, quase teimosa, capacidade humana de continuar, de acordar, de levantar, de procurar pão, mesmo quando tudo ao redor diz que já acabou. Vocês romantizam castelos, mas esquecem das cozinhas esfumaçadas, dos caldeirões fervendo água suja, da fuligem grudando na pele, do cheiro de gordura velha impregnado nas paredes. Vocês romantizam salões iluminados, mas esquecem dos quartos apertados, dos colchões de palha, dos insetos e do frio que atravessava ossos. Romantizam cavaleiros, mas esquecem do peso da armadura, das feridas infeccionadas, do medo antes das batalhas e dos corpos esquecidos em campos enlameados. Romantizam espadas brilhantes, mas esquecem das mãos que tremiam ao segurá-las. Também se esquecem dos esgotos a céu abertos e dos ratos por toda a parte. Romantizam tavernas, mas esquecem da fome, da verdadeira fome, daquela que faz o estômago doer, tanto que pensar se torna difícil, daquela que faz pessoas brigarem por restos. Viver em uma cidade medieval não era aventura, não era jornada, não era conto heróico, era resistência diária, era acordar cansado, trabalhar cansado, dormir cansado, era aceitar perdas como parte da rotina, era enterrar conhecidos, ver vizinhos desaparecerem, era seguir em frente mesmo sem entender por quê. E ainda assim, as pessoas continuavam cantando, mesmo sem bons motivos. E bebiam, não para celebrar, mas para esquecer. Contavam histórias que falavam de dias melhores, de mundos que talvez nunca tivessem existido. Também riam de coisas bobas, sem saber exatamente do que, porque rir, mesmo que por alguns segundos, era uma forma de desafiar a morte. Também dormiam, porque enquanto alguém ainda sonha, a humanidade ainda respira. Eu vi cidades nascerem, vi cidades apodrecerem, vi cidades renascerem. E se há algo que aprendi é que o passado nunca está tão distante quanto vocês pensam. Ele apenas muda de roupa.
Mas essa é uma conversa para outro dia.